1932, o Brasil vivia tempos de transformação. No centro dessas mudanças, nascia a OAB São Paulo, destinada a ser guardiã da justiça e da liberdade. Desde então, a advocacia paulista esteve presente nos momentos mais decisivos da nossa história. Quando o direito e a democracia foram postos à prova, nossa voz se ergueu firme, inabalável. Na Revolução Constitucionalista de 1932, lutamos pelo Estado de Direito em meio às sombras da incerteza. 2 anos depois, em 1934, fomos protagonistas na inclusão do 5º Constitucional, assegurando maior representatividade no judiciário e fortalecendo as bases democráticas. Nos anos sombrios da ditadura militar, enfrentamos a repressão com coragem e determinação. Fomos a voz da resistência e da esperança em um tempo em que tantas vidas foram silenciadas, em que o custo da liberdade foi pago com sacrifício e sofrimento. Tantos acusados, tantos injustamente presos, tantos sofredores pelo que foi de perseguição política no tempo passado. Mesmo diante da opressão, permanecemos firmes, defendendo a justiça e os direitos fundamentais. Marchamos ao lado da sociedade nas diretas já. Porque sabíamos que o futuro do país dependia da nossa coragem. Todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. E quando a democracia finalmente floresceu em 1988, garantimos na Constituição que o advogado seria reconhecido como indispensável à administração da justiça com a promulgação do artigo 133. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz mudar para vencer. Muda, Brasil! Nossa história é feita de presença e luta. No massacre do Carandiru, em 1992, exigimos respeito aos direitos humanos. Na greve do Judiciário, em 2004, fomos a linha de frente pela valorização da advocacia e do sistema de justiça. E ao longo desses anos, a OAB São Paulo não parou. Seguiu firme, sem nunca interromper sua missão de defender a advocacia, as prerrogativas e os direitos e garantias dos cidadãos. Em 2021, um marco. Pela primeira vez, a OAB São Paulo elegeu uma mulher para a presidência. Sem advogados não se faz justiça, sem advogados não há Estado democrático de direito. Patrícia Vanzolini abriu caminhos, quebrou barreiras e fortaleceu a luta por diversidade e inclusão. Agora, sob a presidência de Leonardo Sica, seguimos avançando. A OAB São Paulo reafirma todos os dias seu compromisso com a advocacia e com a sociedade. A advocacia é indispensável, portanto é parte integrante da administração da justiça. Mantemos nossa vigilância, nossa independência e a defesa inabalável do Estado Democrático de Direito. Mais do que nunca, somos guardiões da justiça e defensores incansáveis da liberdade. Democracia é conversa. Todas as profissões resolvem seus problemas conversando. Então, o que os advogados querem é conversar livremente e sem embaraço com os juízes do Estado de São Paulo. Até porque juízes têm o monopólio de dizer o direito, que já é ruim. Mas não tem o monopólio de administrar a justiça, que é uma tarefa que necessariamente precisa ser compartilhada com a cidadania. OAB São Paulo, escrevendo a história e construindo o futuro. Agradecemos aos nossos parceiros, a cozinha da chefe Thaís Oliveira, o salão de bolos do Vavá e a Sericol Becas. Para acompanhar a nossa cerimônia, convido a composição da mesa diretora, que excepcionalmente este mês será composta integralmente por homens, devido ao Novembro Azul, que nacionalmente relembra a necessidade de prevenção do câncer de próstata.
Para compor a mesa, convido o excelentíssimo presidente, doutor Alexandre Volpiani Carnelos. Excelentíssimo doutor vice-presidente Rogério Targino. Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, 19ª turma, doutor Leandro Posa. Nosso conselheiro seccional, doutor Fábio Goulart. Nosso conselheiro de gestão da 56ª subseção de Osasco, doutor Flávio Christensen Nobre. Presidente da Comissão de Oratória e vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, Dr. Elton John Ferreira. Assessor do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Seccional São Paulo, Dr. Fernando Vigiano. Membro da Comissão Estadual de Direitos e Prerrogativas da OAB Seccional, Dr. Marcelo Primo. Convido os componentes da mesa a tomarem seus assentos. Convido a todos também para assistir mais um vídeo, dessa vez do nosso presidente seccional, Dr. Leonardo Sica. Olá, presidente. Olá, advocacia. Bem-vindos, novas e novos advogados, ao Universo OAB. Esse é um momento muito especial. Chegar até aqui foi só o começo. E agora a OAB São Paulo está de portas abertas a todos e todas. Agora você integra a maior seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, que possui uma rede de serviços, benefícios e oportunidades para apoiá-lo em cada passo da sua jornada na advocacia. A casa é sua. Aproveite tudo. Estamos com vocês desde o primeiro dia. Este é o começo de uma grande jornada e a OAB São Paulo estará ao seu lado em cada etapa. Bem-vindo ao Universo OAB SP, um conjunto de benefícios, serviços e oportunidades criados para apoiar você desde o primeiro dia. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero primeiramente agradecer o Dr. Alexandre pelo convite. É a primeira vez que eu venho numa subseção fazer entrega de carteira, e ao Dr. Targino pelo presidente da mesa, na qual eu cumprimento os outros colegas. Me cabe a falar um pouco de prerrogativas, né? Eu sou advogado, atuo na área criminal, sou na comissão de prerrogativas há quase 20 anos. Sempre quando eu acabei a faculdade, entrei na comissão de prerrogativas. Foi a única comissão que eu conheci. E aí fiquei na comissão. Então, participei de várias gestões, e eu digo que a comissão de prerrogativas, desculpe as outras, eu acho que é a melhor de todas. Então, por quê? Porque é onde a gente defende os nossos direitos e os direitos dos nossos constituintes. Então, eu acho que a prerrogativas, ela é o coração da OAB. Então, se nós, advogados, fomos desrespeitados no seu dia a dia, nós temos que ter algum colega para nos defender. Na faculdade, a gente aprende muito o que a gente não pode. O Tribunal de Ética. O Tribunal de Ética é a primeira coisa que a gente aprende. Só que ninguém ensina que a gente tem a hierarquia, aqui não tem hierarquia, não tem subordinação com os colegas, com juízes e com promotores. Então nós estamos no mesmo nível, que é o artigo 6º. E digo mais,
o Estatuto da Advocacia, ele tem que ser um livro de cabeceira dos senhores e das senhoras. Eu acho que se o advogado acorda e não sabe o seu direito, tanto o que pode fazer e o que não pode, como é que você vai defender o direito de alguém? Não é, doutor? Então eu acho que esse é o caminho. E aí, presidente, eu só queria pedir uma permissão. Como faz 21 anos que eu me formei, eu acho isso muito emocionante, principalmente para os familiares. Eu queria fazer um trecho de uma leitura, que isso foi dito quando eu me formei. Então eu lembrei, falei, eu vou anotar. Isso me emociona porque quando eu me formei eu já tinha 2 filhos. Eu era casado e tinha 2 filhos. E a dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia. Então eu vou fazer uma leitura, se me permite rapidamente, e a emoção. Gostaria que todos que estão aqui fechassem os olhos por alguns segundos e respirem fundo. Permite-se lembrar do caminho percorrido até aqui. Lembre-se das noites em claro, das provas difíceis, das renúncias, dos medos. Lembre-se das noites, lembre-se das pessoas que foram base nesta caminhada. Dos pais, esposa, esposo, filhos, familiares, amigos que estiveram ao lado de vocês em momentos mais desafiadores. Lembre-se das palavras de apoio, do abraço na hora certa, das mãos que seguraram a de vocês quando o cansaço parecia insuportável. Eles também estão aqui hoje, celebrando essa vitória com orgulho, de vocês com orgulho. Podem abrir os olhos. Essa carteira que vocês receberão não é apenas um documento. Ela representa cada sacrifício, cada lágrima, cada superação. Então, eu acho que assim, hoje, vocês não estão pegando uma carteirinha. Lembre-se, não é carteirinha, é carteira de advogado. Porque carteirinha é carteirinha de clube, do Corinthians, do Palmeiras. Nós estamos pegando carteira da advocacia. Parabéns, presidente, e parabéns a todos por essa conquista. Convido o assessor do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Seccional, Dr. Fernando Vigiano. Boa noite a todos. Boa noite, ilustre presidente. Agradecer, para mim é uma honra estar aqui. Agradecer também a minha amiga Deise pelo convite. Também vou tentar ser breve. É muito emocionante, né? Você vê o colega, depois de tantos anos, se emocionar, colega de trincheira. A advocacia é isso, é emoção. Eu tenho um professor em comum com a doutora Deise também, que ele nos ensina muito também. Sou um advogado criminalista, atuo no crime, com muito orgulho, que ele diz duas frases que é muito importante, independente da área que você for atuar. A primeira, ele disse que o tribuno, que quando entrar no tribunal, mesmo depois de fazer muitos juros, que não sentir aquele friozinho na barriga, abandona o plenário. E a segunda, tão importante quanto, ele diz que para aqueles que se enveredarem, assim como eu e o colega na advocacia criminal, advogar no crime é você entrar de terno branco no chiqueiro e entrar e sair mais limpo do que entrou. Em tempos de internet, em tempos de questões políticas, a atuação do advogado que se enveredar na área do crime precisa ser extremamente escorrida, precisa ser pautada na base da ética, assim como reitero o que o colega disse, que precisa ser livro de cabeceira dos novos advogados. Então, eu não vou me estender, eu acho que gostaria muito que essa frase ficasse frisada na cabeça de quem, eventualmente, assim como eu, militar na área criminal. Advogar no crime é você entrar no chiqueiro com um terno branco e sair mais limpo do que entrou.
Sejam muito bem-vindos, colegas. Espero um dia vê-los aqui, assim como nós, entregando para próximos colegas. Desejo bastante sucesso na profissão. Não é fácil, nunca vai ser. Eu já tenho uma longa caminhada e ainda temos problemas, mas a gente vai resolvê-los dia a dia. Sejam muito bem-vindos e mais uma vez obrigado, doutora Deise, obrigado aos colegas e cumprimento a todos os colegas presentes da mesa, em nome do nosso presidente Alexandre. Boa noite a todos. Presidente da Comissão de Oratória e Vice-Presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, doutor Elton John Ferreira. Boa noite a todos. Saúdo a mesa aqui na figura do excelentíssimo presidente, Dr. Rogério Targino. Gostaria de fazer meus cumprimentos especiais aqui ao voluntariado que faz o cerimonial nessa noite aqui, que prepara e organiza aqui essa confraternização. Hoje eu vim representar, meritíssimo, o Dr. Eduardo, o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas. E eu digo aos doutores, como veremos algumas falas sobre ética e prerrogativas. Primeiro, a advocacia ela não é meramente uma profissão. Ela é um verdadeiro sacerdócio, que começou lá na Antiga Grécia. Os estudos da ética e prerrogativa, iniciados por Aristóteles, eles estão vigentes até na data de hoje, em toda e qualquer profissão de carreira. E eu digo aos doutores, a Ordem dos Advogados, ela é um coletivo. Não existe um único advogado que consiga sucesso na nossa sociedade se não fizer parte de um coletivo. E hoje a Comissão de Prerrogativas, ela abre as portas aos doutores para fazer parte desse coletivo. Quando os doutores estiverem onde nenhum juiz, onde nenhum promotor, onde nenhum delegado estará, e todos eles irão obstruir os doutores não estão agindo, não estarão agindo de forma unilateral. Os doutores têm que ter um coletivo a qual vai reforçar a palavra dos doutores no interesse. Qual o interesse maior? O interesse da aplicação correta da lei. E nem sempre os doutores serão bem-vindos. Vocês serão heróis dos clientes. Vocês serão heróis das pessoas que constituíram, que confiaram a vida nos doutores, menos daqueles que irão cercear o direito daquelas pessoas. Eu cito aqui um exemplo muito simples. Eu sou da área criminal, mas alguém, uma colega muito querida, me ligou determinado dia de manhã para fazer uma ocorrência dentro de um hospital de uma advogada que não estava trabalhando, mas estava ali em risco iminente porque o convênio não queria atendê-la. O Elton foi sozinho? Não. Por trás do Elton tinha uma advogada especialista em direito médico, qual fez um ofício. Tinha uma advogada especialista em direito médico ligando para a polícia para preparar o terreno para a prerrogativa da agir. Quando eu cheguei com prerrogativas, eu estava assessorado por um coletivo. Esse coletivo se chama Ordem dos Advogados do Brasil. E o que eu gostaria de falar aos doutores ainda como presidente da Comissão de Oratória? Falar bem não é falar muito e falar por horas. Falar bem, doutores, é ser cirúrgico nas palavras, ter atenção nas palavras, para poder exatamente conseguir aquele objetivo. Se um magistrado for embatê-los, não é a beligerância que dará o sucesso dos doutores. Será o poder de retórica, será o poder da dialética e será ali também o poder da argumentação dos doutores. Então, eu gostaria aqui de fazer um convite aos doutores para participarem da Comissão de Prerrogativas. Essa comissão ela é extensiva, essa comissão ela tem um plantão. Os doutores vão ligar no meio da semana aqui na OAB, ou os doutores vão ligar para um celular na hora que estiver ali no final de semana, pós-horário, precisando de um auxílio. Eu fui chamado às 7 horas da manhã, mas eu, como todas as pessoas que estão nessa mesa aqui,
Já fizeram ocorrência depois das 19 da noite, no final de semana. Eu garanto que nenhum desses doutores aqui, eles foram sozinhos até o local. Eles tinham um coletivo a qual os auxiliaram e a qual dava apoio. Se necessário, iríamos mais juntos. Se não, o nosso coletivo interno aqui, aquele exército que ninguém vê, fazia o meio-campo, fazia o caminho, fazia ali a cognição para que o assessor de prerrogativas, assim como sou assessor de prerrogativas, pudesse ali atender, assistenciar, socorrer aquele colega que estava precisando. E o nosso Tribunal de Ética, né, a prerrogativa dela se liga com a Comissão de Ética. Está aqui também para dar um apoio às prerrogativas. Né? A ética ela não é punitiva, ela é informativa, orientativa e se coliga com a Comissão de Prerrogativas para atender cada um dos doutores na hora que estiver precisando de um socorro, de uma ajuda, de uma orientação. Meu cerimonialista, eu agradeço a palavra e sejam todos bem-vindos. Convido o conselheiro de gestão da 56ª subseção de Osasco, Dr. Flávio Christensen Nobre. Boa noite, senhores. Uma honra estar aqui nessa noite. Eu quero cumprimentar todos aqui da mesa na pessoa do nosso querido presidente, Alexandre Volpiani, meu colega de turma, né? Há quantos anos, né, Alexandre? A gente está aí junto. Cumprimento todos vocês aqui, o Leandro Posa, meu amigo, meu presidente do Tribunal de Ética. Eu me chamo Flávio Christensen Nobre. Eu sou advogado militante, sou consultor empresarial, eu milito nessa área, tributária também. E digo para vocês, hoje é um divisor de águas na vida de vocês. Eu estive aqui há 22 anos atrás, pegando a minha carteira, e esse dia mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também. Então eu queria quebrar um pouquinho o protocolo, eu queria pedir aqui uma salva de palmas bem calorosa para todos os responsáveis, os pais, os maridos, as esposas, os filhos, que apoiaram vocês para chegar até aqui, que o caminho não foi fácil. Então eu queria uma salva de palmas para todos vocês e para todos aqueles que colaboraram para que vocês chegassem até aqui, né? Quantas noites de sono, quanta preocupação, quanta coisa que vocês passaram para estar aqui. Então essas pessoas, elas são importantes na vida de vocês. Né? Sonho que se sonha junto é apenas um sonho. Mas sonho que se sonha junto e com tração, tenacidade e Deus no meio, ele vira realidade. E hoje é uma realidade para vocês. Hoje é realidade. Os sonhos virou realidade. Senhores, eu não vou me estender muito, mas eu tenho algumas coisas para falar aqui que eu não posso deixar de falar para vocês. Eu sou conselheiro de gestão aqui, eu sou assessor da presidência do Tribunal de Ética e Disciplina, comandada pelo Dr. Leandro Posa, muito bem comandada. Nós somos uma família, nós temos uma atividade que é essencial à manutenção da justiça. É muita responsabilidade para vocês, é muita responsabilidade. Mas abracem isso com destemor, com ética, com moral, com disciplina, com retidão, que vocês certamente serão pessoas prósperas no sentido amplo da palavra. Não é próspero no sentido financeiro. A prosperidade que eu digo, ela é um pouco maior do que isso. É uma prosperidade intelectual, espiritual, moral, ética. O advogado tem que ser ético. Ele tem que cumprir as normas. Ele tem que dar exemplos. Exemplo para sua família, exemplo para o seu cliente. Exemplo para a sociedade. Para que a advocacia seja enaltecida, enrobustecida, preservada na sua estatura. Senhores, jovens advogados, não entrem no canto da sereia. Não acreditem em ideias mirabolantes. Não façam coisas erradas para não se arrepender no futuro. Honrem os seus pares. Honrem os seus clientes. Dediquem-se.
as causas, estudem, coloquem-se no lugar dos seus clientes, entendam a dor dos seus clientes, façam para os seus clientes o que vocês gostariam que fizessem para vocês, e não façam para os outros o que vocês não gostariam que fizessem para vocês. Dessa forma, certamente será criado um ambiente próspero, no sentido amplo da palavra, e vocês terão muito sucesso. Não compactuem com coisas erradas. Não ultrapassem os limites da procuração. Não façam isso. Não entrem no problema do cliente. Resolvam o problema dele. Tentem mitigar, tentem excluir. Mas não façam parte de nada do problema. Certamente vocês vão lembrar disso para o resto da vida de vocês. Dediquem-se mais tempo na contratação. Façam um bom contrato com o seu cliente. Não prometam resultado. A advocacia ela é de meio e não é de resultado. Não prometam um resultado. Dediquem-se, façam um bom trabalho intelectual, leiam, abasteçam-se de informações, vá para uma audiência seguro, converse com o juiz. Não existe escala hierárquica entre o juiz e o promotor e o delegado federal, não existe isso. Eu tenho uma vida de trabalho combativo à exaustão. Eu nunca permiti que fizessem, que me subestimassem, ou que o juiz me subestimasse, ou que o promotor me olhasse com somenos importância. Eu sempre coloquei no lugar do advogado. Sejam advogados por excelência. Não existe essa escala hierárquica entre a nossa atividade e a atividade do magistrado e de quem prestou um concurso público. Certamente daqui sairão juízes, promotores, delegados e vão percorrer um caminho brilhante. Mas preservem a advocacia. Olhem para a advocacia com respeito e não permitam nunca, como bem colocou o nosso colega aqui, não permitam nunca que chame a vossa identificação profissional de carteirinha. Não, senhor. Carteirinha não. Aqui não tem carteirinha. Aqui tem uma carteira de identificação profissional. Não é menos importante do que a de ninguém, do que nenhum desembargador, nenhum ministro, não. Até porque nós somos aqui, eu tenho um componente, um membro da diretoria aqui, que é muito amigo nosso, o Vervelosa, e ele também tem experiência de advogar para magistrados, como eu também advogo para magistrado, para procuradores, para delegados. Então eles precisam de nós. Eles precisam de nós para ir para a justiça. Eles não podem advogar. Então, senhores, eu não vou me estender muito, mas eu queria deixar esse recado para vocês. Sejam pessoas boas, bons advogados, honrem o nome de vocês, honrem o nome da advocacia, abençoa o teu cliente, sabe? Não ultrapasse os limites da procuração, que ele olhe sempre para você com respeito. Com respeito. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Desejo um futuro brilhante para vocês, que sejam prósperos, que vocês tenham sucesso, uma família linda, e certamente Deus vai abençoar vocês em todos os dias da vida de vocês. Uma boa noite. Boa noite. Hoje, nós todos fazemos parte desse ritual que se consubstancia em um novo começo. Eu já participei de algumas entregas de carteiras e assim, e eu vejo cenas maravilhosas. A cena de hoje, esse casal de mãos dadas aqui na frente, um dando força para o outro, e assim é a nossa família. Vocês vão ficar na minha mente, né? Independentemente da quantidade de entregas que eu participo. Hoje, nesse dia de recomeço, eu convido vocês para uma reflexão que é sobre o poder da palavra, do verbo, da fala. Antes de mais nada,
antes de tudo, a advocacia é a arte do verbo, do falar, do bem falar. E eu diria que é mais do que o bem falar, é o bem se fazer ouvir. Falar qualquer um fala, se fazer ouvir é para poucos. Ter a capacidade do convencimento é para poucos, e eu não falo de dom, porque o dom destrói o trabalho, destrói o estudo e destrói o esforço. Vocês não vão ser advogados por dom, vocês são advogados por dedicação, por estudo, por empenho. E vai caber a vocês, a nós, advogados, fazermos o bom uso da palavra sempre que necessário. Mas o melhor uso da palavra só se dá quando nós fazemos o melhor uso do ouvir e do silêncio que antecede ouvir. É no ouvir que nós acolhemos o sofrimento daquele que nos procura. É no ouvir que nós podemos desenvolver o nosso agir como advogado. Nós vivemos em uma época em que muitos falam e muitos poucos ouvem. Talvez o grande segredo é calar, seja calar. Eu ouço. Nem sempre a melhor estratégia é falar. Mas o meu silêncio não pode ser omissão. Não confundam silêncio com omissão. O silêncio, às vezes, ele é muito mais contundente do que a fala. E como vocês serão lembrados no decorrer de 28 anos como advogados, como eu tenho? Como é que vão contar a história de cada um? Como é que a história de cada um vai ser contada? Como aquele que dizia que a causa é ganha? Porque sua palavra te obriga. Eu costumo dizer que a nossa palavra tem que ter peso. Correto, Posa? Nossa palavra tem que ter peso. Quando eu falo que eu vou ganhar, eu me comprometo. Causa ganha não existe, gente. Existem causas perdidas que se ganham e causas ganhas que se perdem. Mas a palavra de vocês vai ficar. Aquilo vai fazer parte da reputação da vida de vocês. Então, no dia de hoje, nesse ritual, eu quero que vocês reflitam sobre a fala e o silêncio. O poder da fala não é dom, é prática, é estudo, é repetição. Além de advogado, eu adoro escrever, gente. Então eu vou trazer um escrito meu aqui, e eu gostaria de dedicar a todos nós, advogados. Vivemos de lutas próprias e fazemos nossas lutas alheias. Somos a voz de quem não fala. Jorra a justiça em nossas veias. Nossa palavra é afiada, nossa mente inquieta. Somos rascunhos e minutas. Somos pensamentos, teses e metas. Mas a única certeza da vida, sabemos, um dia nos alcançará. Um dia, sem que saibamos quando, um anjo nos levará. Por algum tempo, seremos lembrados por aquilo que deixamos. Então, que seja por nossas lutas
e vitórias. Que seja pela justiça que tanto almejamos. A nós, advogados, sejam muito bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil. Sucesso! Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, da 19ª turma, Dr. Leandro Posa. Senhoras e senhores, nobres colegas, familiares, autoridades e mesa diretora aqui presente, uma boa noite. Bem, a fala é absolutamente curta, o tempo faz com que seja assim, mas eu me permito aqui agradecer, junto com todos vós, essa rica oportunidade de receber, de participar desta solenidade de entrega de carteiras. Mais do que isso, hoje vocês não recebem aqui um documento físico profissional, vocês recebem a responsabilidade e o privilégio de representar a advocacia com ética, compromisso e coragem com a justiça. Hoje vocês ingressam numa das carreiras mais honrosas da advocacia, da sociedade, a advocacia. E advogar é a busca intransigente pela justiça, respeitando sempre os direitos e deveres e liberdades individuais de cada um. Bem, eu vou falar, passado isso, falar um pouquinho de ética, é tão difícil. Fernando falou de ética, Elton falou de ética, Fábio fala de ética, Marcelo de ética, o Alexandre vai vir com a voz doce daqui a pouquinho falar de ética também. Ou seja, todos aqui falaram de ética. E o Flávio Christensen Nobre deu uma aula de ética aqui para nós também. Ética, 19ª turma, está ali sediada no fundo do corredor. 19ª turma não é uma turma, como muito foi dito no passado, punitiva. Não, ela é uma turma diferenciada. O Tribunal de Ética hoje, na gestão do nosso presidente Guilherme Magri, hoje ele tem uma outra conotação do Tribunal de Ética. Nós temos hoje, primeira resposta do Tribunal de Ética é uma resposta cidadã. O que é uma resposta cidadã? Resposta cidadã é a resposta dada hoje para a sociedade. Como assim? Hoje, pelo peticionamento eletrônico, é um canal aberto para que nossos clientes venham até o site e façam uma reclamação de nós, uma representação. Ali inicia uma representação disciplinar contra nós. Essa representação às vezes pode ser justa e injusta. Vou fazer um paralelo. Imagine que um cliente nosso nos represente pelo artigo 34, que se vocês souberem de sobeja, eu lhes prometo que vocês não transitarão no Tribunal de Ética e Disciplina como representados. O artigo diz somente isso: constitui infração disciplinar. Exatamente isso. O inciso, vou trazer um exemplo clássico. O inciso 20 diz: locupletar-se do cliente a qualquer custo. Em conjunto, normalmente vem o 21, falta de prestação de contas. Feito isso, nós temos uma infração ética. Como é que funciona a parte cidadã que você está falando? A parte cidadã é a seguinte: nós intimamos o advogado a apresentar facultativamente esclarecimento preliminar. Se esse advogado perceber que errou, que fez alguma coisa errada, errou no cálculo, ou esqueceu, ou até não pagou, mas ele vem até a instalação do processo disciplinar e ele efetua o pagamento, ele repara o dano, extinguiu-se o objeto do processo. O processo disciplinar nesse momento vai ser arquivado. Ou seja, damos uma resposta para a cidadania. Em menos de 60 dias, o cliente está com o seu dinheiro e o advogado não tem nenhuma mácula no seu cadastro. Essa é a primeira resposta cidadã, ou seja, nada punitivo. A segunda resposta é apoio à advocacia. Estávamos falando ali agora há pouco de uma resolução 01 de 2025 que iniciou, serviu muito para que a advocacia não sofresse. Nesse mesmo exemplo,
da resposta e que é dada para o advogado funciona nessa mesma proporção. Vamos colocar o mesmo artigo, mesmos incisos. Um advogado que foi injustamente, o cliente nosso não concordou com as contas, porém ele não sabia o que era sucumbência, e ele foi lá e fez uma representação ético-disciplinar nossa. E aí nós damos todas as condições para o advogado conseguir demonstrar aquela prestação de contas, demonstrar todos os fatos. Ele vai ter oportunidade de esclarecimento preliminar, defesa prévia, oitiva de testemunha, defensor dativo, depoimento pessoal, razões finais, sustentação oral, para que ele consiga provar a inocência, que ele não violou nenhum princípio ético, que ele não violou nem nada do Estatuto da OAB e nem do Código de Ética e Disciplina. E, em última ratio, caso o advogado seja um advogado contumaz da advocacia, aquele que avilta clientes, que não presta contas, ou seja, que fica com o dinheiro do cliente, aí o Tribunal de Ética não tem o que fazer a não ser aí aplicar as duras penas que parte de uma censura, advertência, suspensão e exclusão, que bem faz o nosso colega que acabou de falar, Dr. Fábio Goulart, nosso conselheiro lá em São Paulo. Bem, dito isso, eu só tenho a dizer para vocês, saibam o artigo pelo menos 34 do Estatuto da Advocacia, e eu prometo para vocês que vocês não vão transitar lá como representados. Aproveito para deixar o convite aqui para que todos participem conosco do Tribunal de Ética e Disciplina, os novos advogados, os mais experientes. Nós temos lá cargo para todos, temos cargos de defensores, assessores, instrutores, relatores. Essa mesa nós temos membros, na porta nós temos membros, na esquerda membros, na direita membros, aqui está cheio de membros do Tribunal de Ética. Então fica o convite a todos vocês. Agradeço, sejam muito bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil, contem sempre com o apoio dessa casa e com o Tribunal de Ética e Disciplina. Antes de me sentar, eu fiz nesse longo período de Tribunal de Ética, eu fiz algumas frases, ainda estou tentando aperfeiçoar, mas ela é mais ou menos assim: vocês não vão ouvir em outro lugar. A advocacia poderão lhes trazer prosperidade, riquezas e até fortunas, mas jamais esqueçam que a ética é o maior patrimônio que um advogado carregará por longa vida. Obrigado a todos. Presidente desta casa, Dr. Alexandre Volpiani Carnelosa. Uma ótima noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome do meu companheiro, amigo, parceiro, Dr. Rogério Targino, que neste ato, nesta solenidade hoje, preside a casa. Não é uma benevolência que a gente tem, mas sim tudo que nós sonhamos para vocês que estão recebendo a carteira hoje. Inspirar, andar ao lado, passar o que é a imagem de irmandade, fraternidade, e inspirar que vocês um dia queiram estar aqui, dirigindo a nossa casa, representando a nossa advocacia. Esse é o nosso principal sonho. E eu espero que a gente cumpra a nossa missão. Gostaria de cumprimentar especialmente hoje Marcelo Primo. Ele veio aqui e falou sobre prerrogativas. Esta é uma diretoria que vem da Comissão de Prerrogativas e não é mais importante que nenhuma e nem menos importante. Pode ser a que dê mais ação, aquela que te leva numa quarta às 2 da manhã para salvar um colega numa delegacia, ou salvar no meio do dia do nada um colega que está tendo as prerrogativas violadas, ir lá representar esse colega, defendê-lo, ser a ordem. Mas cada uma tem uma função, e estar nas prerrogativas, como na jovem advocacia, que é a entrada para a ordem, para o sistema OAB, é muito importante. Então, nossa principal missão
aliás, terminando, né? Cumprimento Marcelo Primo, muito obrigado por estar aqui conosco. Fiz esse agradecimento especial, porque é um irmão de armas nas trincheiras das prerrogativas. O que toda a nossa diretoria e todo componente dessa mesa é, ou já esteve, hoje em outros campos da batalha, mas a batalha nunca termina. Então, muito obrigado por ter vindo hoje. Muito obrigado a toda a mesa por estar aqui hoje presente. Nós fizemos essa homenagem, nós não, né? As nossas mulheres advogadas de nossa diretoria exigiram hoje uma mesa dessa forma, contra a maioria da mesa, ou toda a mesa que está aqui, mas nós entendemos a simbologia que elas querem e a importância dessa conscientização, tanto do Outubro Rosa quanto do Novembro Azul. Mas voltando a vocês que são a estrela da noite de hoje, o nosso principal foco, nós buscamos essa inspiração em vocês, para que vocês estejam aqui um dia, porque esse é o objetivo da Ordem, aperfeiçoar a advocacia de vocês, os profissionais que vocês serão, para que trabalhem bem para os seus clientes. Com tudo que foi falado aqui, uma procuração é a vida de alguém em nossas mãos. É a vida de alguém em nossas mãos, de alguma forma, e normalmente, com raras exceções, é o bem mais precioso que alguém está lutando para defender. Essa é a responsabilidade que vocês terão a partir de hoje. E nós estaremos aqui para ajudar nesse início, que é muito difícil, é muito suado, não digo que irá melhorar, porque a advocacia, ela sobrevive do quê? Do caos. Todo cidadão tem direitos violados 24 horas por dia. E é por isso que a advocacia existe, para defender esse cidadão. É por isso que o juiz tem um trabalho, para julgar o direito desse cidadão. É por isso que existe polícia, é por isso que existe o Ministério Público, é por isso que existe o sistema legal, para evitar que essas violações aconteçam. E vocês são parte principal disso para a administração da justiça. Principal e mais importante, porque é vocês que defenderão o cidadão e a parte mais fraca. E as prerrogativas aqui ditas existem não somente para ser um manual de como advogar, do que vocês podem ou não fazer no dia a dia de vocês, mas para equipará-los em importância com os demais membros desse sistema de justiça, para que representem o cidadão na mesma altura de todos. Então essa é a responsabilidade que vocês terão. Nós estaremos aqui sempre para apoiá-los nesse início, no meio e no fim. Contem sempre conosco. Força e honra, Advocacia de Osasco. Estamos juntos. Uma ótima noite. Nesse momento, convidamos à tribuna o compromissário, Dr. Vinícius Augusto Ivaldo Sacos, para que nesse ato, representando a todos, inicie a leitura do termo de compromisso. Convocamos a todos para que, com a mão direita sobre o peito, repitam cada frase lida. Convidamos na oportunidade os advogados e advogadas aqui presentes para renovarem o seu compromisso com a advocacia. Boa noite a todos, boa noite aos nossos colegas, boa noite à mesa diretora, em especial aos nossos presidentes, Alexandre e Rogério. Como acabaram de passar, eu vou ler, vocês vão repetir, nada muito difícil. Vamos lá. Eu, Vinícius Augusto Ivaldo de Sacos, prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais, defender a Constituição,
Estado Democrático, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça, o aperfeiçoamento da cultura, e das instituições jurídicas. Eu prometo. Prestado esse compromisso, tenho a honra e o privilégio de declará-los como advogados e advogadas regularmente inscritas no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Osasco. Parabéns a todos e a todas. Todos acordados, todos prontos? Então agora, sem mais delongas, vamos ao tão esperado momento da entrega das carteiras à nova estagiária, às novas advogadas e advogados da OAB de Osasco. Peço à nossa diretoria que se posicione em pé para a recepção dos novos colegas. Convido o senhor Cleito Proença para a entrega da carteira à doutora Amanda Cristina Pelogia. Convido o senhor Martinho Santos para a entrega da carteira à doutora Aparecida Cristina Castro Fernandes. O doutor Rogério Targino entregará a carteira à doutora Bianca Teixeira Cavallari. A senhora Ruth Sermon entregará a carteira à doutora Fernanda Uiesc Limeira.
tirar foto? Eu perguntei quem vai tirar foto. Convidamos o senhor Eduardo Ribeiro para a entrega da carteira da doutora Lívia Batista da Costa Petiano. Convido o senhor Marcos Aurélio para a entrega da carteira da doutora Maiara Cristina Campos Gomes. Doutor Alexandre Viana entregará ao doutor Pablo Henrique de Oliveira Ferraz Quaresma a carteira de advogado. Agora convidamos uma dupla de Ricardo. O senhor Ricardo Felipe entrega a carteira ao doutor Ricardo de Almeida. Convido o senhor Vitor Toledo a fazer a entrega da carteira ao Dr. Roberto Toledo de Almeida Júnior.
convidar o senhor Lucas Rodrigues a fazer a entrega da carteira doutora Samara das Neves Borges. Sejam todos bem-vindos e parabéns a todos. Convido o Dr. Rogério Targin para fazer o discurso como presidente interino dessa casa na noite de hoje. Boa noite a todos e a todas novamente. Enquanto a solenidade corria, eu escrevi um discurso, 45 minutos, só para falar com vocês. A mensagem ela é bem simples, bem objetiva, mas antes de qualquer coisa eu quero agradecer à mesa, na pessoa do meu amigo, meu irmão, parceiro, que a vida de ordem fez com que nós nos aproximássemos e nos conhecêssemos. Falamos disso hoje, inclusive, um pouco mais cedo. Doutor Alexandre Volpiani, nosso presidente desta casa e parceiro político, um cara que estende a mão para toda a advocacia de Osasco e para toda a advocacia da região, de onde for. A verdade é que advogado estende a mão para outro advogado. Advogado, quando vê um outro advogado com problema, ele busca entender e busca ajudar, solucionar esse problema. E o Alexandre é a personificação desta pessoa. Então, cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, doutor Alexandre Volpiani. E quero pedir uma salva de palmas pelo ato nobre que ele vem fazendo. Por gentileza. Ato nobre, explico. Esta homenagem que está sendo feita, foi feita mês passado, uma mesa só de mulheres, mesa linda. A mesa hoje está horrível. Não é verdade? É infração ética, olha aí. Mas está feia mesmo. Duas entregas da solenidade passada foram mesas compostas por mulheres e hoje as nossas diretoras queriam fazer essa homenagem e insistiram. Então eu quero pedir uma salva de palmas também para as duas diretoras presentes aqui, doutora Deise Mindiroso, secretária-geral, e Alexandra Viana, secretária adjunta. Ali atrás, se levantem por gentileza, que elas não gostam. Agora sim, agora vamos ao meu discurso aqui final. Senhores e senhoras, dirijo essa palavra aqui aos pais, às mães, às esposas, os esposos que acompanharam durante 5 anos a trajetória para chegar até aqui, nessa carteira vermelha, alguém que estava ali ao lado torcendo. Pegamos VP, não pegamos, mas o importante era ali o momento da prova da ordem. Todos nós passamos por esta aflição. A família passa conosco. Então, parabéns a todos vocês que acompanharam isso. Parabéns a todos vocês que sofreram isso tudo com estes jovens e novos advogados que estão aqui. Eu quero só dizer uma coisa a todos vocês. Agora, vocês não estão mais sozinhos. Porque agora esta diretoria e os 5.500 advogados desta casa estão também na torcida para que esses novos advogados sejam bons advogados, sejam advogados de sucesso e que andem com ética profissional. E não vou falar de ética, de prerrogativas, de todas essas coisas que já foram faladas aqui e marteladas muitas vezes. O fato é que nós entramos com vocês, pais, mães, esposas. Fazemos parte hoje daqueles que acreditam nestes advogados aqui hoje. Nesses advogados que estão recebendo a carteira. Acreditem, nós depositamos fé na jovem advocacia. Nós depositamos fé em vocês, advogados que chegaram aqui hoje. E nós acreditamos que vocês vão deixar um legado e vão continuar o legado que nós deixaremos aqui. Muito bem. Falando agora com vocês,
Muita coisa aconteceu, muita coisa passou, e vocês conquistaram a tão sonhada carteira. Fazem parte agora dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o que é isso, afinal de contas, né? O que é a Ordem dos Advogados? Que é uma solenidade, receber todo mundo de beca, coisa linda. Mas o que é a Ordem dos Advogados do Brasil? Não é um clube, não é uma associação de classe. A Ordem dos Advogados do Brasil é um fiel da balança na manutenção da democracia, é um órgão neutro que vocês passam a compor a partir de agora, é um órgão que realmente, com vocês, como advogados, promove a defesa das suas prerrogativas, e se vocês tiverem problemas, sim, esta casa e nós, advogados, vocês advogados, podem a qualquer momento defenderem as prerrogativas dos seus colegas. Não precisa apenas acionar aqui, não. Vocês são a OAB a partir de agora. Vocês são advogados. Acreditem nisso. Mas vivam sobre tudo isso. Sabe por quê? Porque às vezes o advogado, ele está lá no dia a dia dele, ele fala, vou chamar a ordem. Mas vocês são a ordem a partir de agora. A Ordem dos Advogados é um universo constituído por 5 instituições. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que está acolhendo vocês aqui agora, esta mesa diretora, todos os advogados de Osasco, da região e da seccional. Nós somos em 500 mil advogados no estado de São Paulo. E todos esses advogados estão acolhendo vocês aqui. Vocês são OAB. Vou chamar OAB? Não, eu sou OAB. A partir de agora, vocês viram um monte de convites aqui para vocês. Participem da comissão X, participem da comissão Y. O que são essas comissões, pessoal? Essas comissões são comissões temáticas e comissões permanentes, onde vocês, como jovens advogados, como novos advogados, e qualquer outro advogado, pode participar. Quero participar da comissão de direito tributário. Participe. Nós temos doutores aqui dentro, pós-doutores em direito tributário. Por exemplo, comissão do jovem advogado, participe. Porque é participando da ordem que vocês saberão o que é isso e que nós saberemos os problemas que vocês têm para poder ajudá-los. Então façam parte desta casa de verdade, ativamente. Retomando, 5 instituições: Ordem dos Advogados, Caixa Assistencial dos Advogados, a CAASP. A CAASP, ela busca benefícios para o advogado, inclusive benefício em pecúnia, dependendo da condição e se atender os pré-requisitos. Além de benefícios, clubes e farmácias e tudo mais. Escola Superior de Advocacia. Orgulhem-se da Escola Superior de Advocacia, a ESA. Não tem o curso que eu quero na ESA de Osasco, mas tem na ESA seccional. Vão para a ESA da seccional de São Paulo, façam. Usem. Foi falado aqui no vídeo, tem a mensalidade, a anuidade de volta na ESA. Vocês podem usar parte daquilo que vocês pagam para pagar o curso da Escola Superior de Advocacia. Então, usem. OAB Prev. O fundo de previdência da ordem é muito bacana, mas não é só um fundo de previdência. É educação financeira, propriamente dita. E, por fim, o Tribunal de Ética e Disciplina, que está representado nessa mesa por diversos presidentes, enfim, o TED. Façam parte também do Tribunal de Ética. Vocês viram que tudo que nós falamos aqui hoje foi só falar para vocês. Façam parte conosco desta instituição que é gigante. Desta instituição que pode dar guarida a todos vocês. Mas para nós entendermos o que está acontecendo, nós precisamos ver e estar próximo de vocês. Já vou para o meu finalmente aqui também. Bom, sobre ser advogado e ser ordem dos advogados ainda, o futuro da ordem são vocês. Lutem pela profissão de vocês. Eu comecei falando ali sobre a advocacia, a OAB está o fiel da balança na manutenção da democracia, mas vocês são isso. Vocês têm que entender isso.
É bem difícil, às vezes a gente acha que a OAB é algo bem distante. A OAB é bem próxima. E nós estamos aqui debaixo da verdade para vocês. Lutem por uma OAB mais forte. Lutem por uma ordem imparcial, uma ordem neutra, uma ordem que esteja acima de vieses políticos nesse momento em que nós estamos. Lutem por uma advocacia digna. E nós temos condições. São 500 mil advogados, Rogério, em São Paulo. Não chega a 500, né, Fábio? Dá quantos ativos? A inscrição é 500 mil, nós estamos em 390, quase 400 mil advogados. A advocacia está saturada? Não. Nós temos 64 milhões de processos ativos. Não tem saturação. Tem bons profissionais. E vocês serão bons profissionais. Encerro aqui, agradecendo a todos e desejando que vocês tenham muito sucesso na vida profissional de vocês, na vida pessoal de vocês. Sejam muito bem-vindos, novos advogados e novas advogadas, à Ordem dos Advogados do Brasil. Preciso quebrar o protocolo. 2 anúncios que eu acho que não vai ser feito aqui. Dia 5 de dezembro, nós teremos uma pizza aqui, a pizza do presidente. Ele não pediu para anunciar, mas teria anunciar? Não, né? Eu sabia. A pizza do presidente é um grande momento para que todos interajam. Já venham para cá, participem, tragam as famílias. Isso aqui é casa para família, não é casa só para o advogado, não. Aqui nós estamos com a mesa, nós estamos aqui com a esposa sentada ali, nós estamos aqui com o filho sentado ali. Então aqui é familiar. Então, venham para a pizza do nosso presidente, dia 5 de dezembro. Vai ser um evento sensacional. E vale muito a pena. Mais um anúncio. Vai falar do coffee break? Não tem mais anúncio. Muito obrigado, boa noite a todos.